Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar o evento, a ideia do evento, parabenizar o Instituto Agronômico de Campinas e todo o time aí que está envolvido. Para mim é um prazer, uma honra estar com vocês e contribuir que esse evento seja o primeiro de muitos relacionado a micronutrientes em cana-de-açúcar. Obrigado mais uma vez e sucesso para todos. Bom, na verdade, a ideia, né, nós já começamos a trabalhar com essa questão de micronutrientes aqui no Brasil, paralelo quase com o Instituto Agronômico de Campinas, no projeto do Estevão, do Dr. Quádio aí, do Heitor, e nós também começamos a trabalhar com micronutrientes, a aplicação na América Central ali em 2014 e 2015, né? Então, e observar resultado de alguns micros que até então não se observava. Então, os micronutrientes eles têm uma importância muito grande, principalmente no aspecto fisiológico e no aspecto do metabolismo secundário. Eu falo isso do metabolismo secundário principalmente quando o apelo mundial na questão da redução da utilização de inseticidas, de fungicida, e os micronutrientes eles estão diretamente envolvidos no metabolismo secundário da planta, aumentando a tolerância da planta ao estresse biótico, e isso pode levar à redução da utilização, muitas vezes, de fungicida. Porque um exemplo seria o cobre, né? O cobre ele atua diretamente no metabolismo de carboidrato, reduzindo principalmente açúcares livres, né, na folha. E o açúcar livre ele é um atrativo para a praga, principalmente sugadora, mas para mastigadora também. Então, a ideia é mostrar nessa apresentação qual a importância, o papel dos micronutrientes, que até pouco tempo atrás nem era utilizado, e a maioria das pessoas que trabalhavam com cana nem acreditava que a cultura responderia a micronutriente. E os resultados, numa série de experimentos feitos pelo Instituto Agronômico de Campinas, liderado pelo Dr. Quádio, o Cantarella e o Estevão, em vários locais, mostrou que a gente está deixando de produzir, sequestrar mais carbono. O Heitor, gostei muito dessa apresentação do Cantarella. Às vezes um micronutriente está deixando de aumentar o potencial produtivo numa quantidade pequena que está sendo aplicada, então toda a cadeia da produção daquele micronutriente emite muito pouco até a aplicação dele CO2 e aumenta muito a produtividade, e isso faz sequestrar mais CO2, e quando a gente pensa no equilíbrio, no balanço das emissões, eles podem ser preponderantes, né? Os micronutrientes no metabolismo vegetal, eles têm uma ação primária, né, no metabolismo primário, na fotossíntese, na respiração, mas eles têm uma ação, e a gente se esquece disso, no metabolismo secundário, principalmente ligado aos mecanismos de defesa e à síntese de hormônio, né? Então, aí que entra a importância. Esse trabalho, ele mostra, né, nesse artigo científico, ele mostra que ele vai aliviar a planta contra a radiação UV, que tem um potencial de aquecimento muito grande na folha. A folha tem que trabalhar num nível de temperatura adequada, porque senão desnatura as enzimas. Então, a planta vai demandar mais água, vai consumir mais água com alta radiação de UV. Então, eu posso usar os micronutrientes para aliviar. Nesse metabolismo secundário, na proteção de inseto, posso reduzir também. Se a planta estiver equilibrada, ela fica menos vulnerável, né? Ela faz açúcares mais complexos, de cadeia longa, e aí não viram um atrativo para os insetos pragas, né? Alivia a planta de estresse de seca, aumenta o crescimento, alivia, inclusive, de toxidez de metal pesado, protege, como eu já disse, a doença, alivia, né? Por exemplo, de estresse salino, e pode levar ao aumento da produtividade. Eu fiz um resumo aqui, pegando tudo que existe sobre micronutrientes, e é lógico, tem os macros aqui, mas veja bem, os micronutrientes, quando a gente fala da ação deles na planta, eles estão relacionados diretamente à fotossíntese, ferro, cobre, zinco e manganês,
Na síntese de carboidrato, aqui começa a falar de síntese até de açúcar, no caso de sacarose, cobre, zinco, manganês e boro está ligado diretamente a esse processo. Na formação de proteínas, a gente pega o ferro, o cobre, o zinco, o manganês e o boro, ou seja, 5 elementos diretamente ligados à formação de proteína. Quando a gente pensa em fixação biológica, o Heitor apontou alguma coisa da adubação nitrogenada, né? A cana não tem todo esse potencial de fixação, né? Pelo menos até o que a ciência tem não mostra isso, mas ajudaria, né, num pouco dessa fixação e essa dependência de nitrogênio. Então, você tem ferro, cobre, zinco, molibdeno e níquel diretamente ligado ao processo de fixação biológica, inclusive cobalto. Na ativação enzimática, ou seja, eu preciso de enzima para captar o carbono que está no ar e sequestrar. Está ligado diretamente a esses micronutrientes. Enfim, e uma coisa importante que eu chamo também na questão da produção hormonal, né? Ferro, cobre, zinco, manganês, boro, molibdeno e níquel está diretamente ligado à síntese hormonal, né? Inclusive, um trabalho recente mostra, não existia isso tão detalhado, mas o boro atuando na síntese dos 3 principais hormônios ligados ao crescimento da planta. Então, de maneira geral, os micronutrientes eles estão atuando diretamente em todo o metabolismo, desde a síntese de lipídio, a síntese de carboidrato, como a sacarose, assim como na síntese de proteína, de aminoácido, né? Então, uma planta mais equilibrada e muitas vezes o resultado da aplicação de micronutrientes, por isso que a pesquisa precisa de avançar, muitas vezes não está refletindo diretamente na produção. Mas a gente poderia, numa planta melhor nutrida, induzir ela a produzir, vamos dizer assim, entre aspas, os glóbulos brancos dela e ela ser mais tolerante à praga e doenças. E existe um apelo, principalmente no hemisfério norte, um apelo muito grande da redução dos SIDAs da vida. Não dá para viver sem, mas a gente pode mitigar e numa planta nutrida mais, né, de forma mais equilibrada, essa planta ser mais tolerante à praga e doença. E muitas vezes o agricultor deixa de usar micro, né, e poderia aí estar fazendo uma economia apenas, né, uma pessoa bem nutrida, um organismo bem nutrido, ele é mais tolerante à doença, e a planta não é diferente. E aí, a nível, né, a nível de organela, aonde que esses micronutrientes estão atuando, né? Então, essa é a enzima mais abundante do planeta Terra, que é a rubisco, é a enzima que toda planta tem para captar CO2. O manganês está ligado diretamente à atividade da rubisco, né? 2 enzimas antioxidantes, e esse ano nós sofremos muito com esse processo de seca, de estresse, pode por baixa temperatura, geada leve, geada forte fica difícil, mas geadas leves eu poderia deixar essa planta mais tolerante, ela bem nutrida com micronutriente, né? No metabolismo do nitrogênio, o ferro está diretamente relacionado a isso. Quando eu vou na mitocôndria, que é onde ocorre o processo respiratório, e aqui que aumenta o potencial de síntese de ATP da planta, a planta ela precisa de micronutriente. Reparem que o aumento da atividade da ATPase e, portanto, sintetizar mais energia, e esse é o combustível, né? Esse é o etanol do metabolismo celular para pegar carbono, porque todo o processo fisiológico de captura de CO2 depende de ATP e de uma outra molécula energética, que é o NADPH2, está ligado aqui, ó, pessoal, a nível de organela, o ferro e o manganês. Quando nós vamos para o peroxissomo, como anti-estresse, né, desmutar, desarmar essa bomba relógio, que é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, lá nessa organela ela precisa de ferro e zinco para desmutar o H2O2, né? Isso daqui vai atacar a proteína, vai formar outras espécies, vão atacar o DNA e RNA e leva à formação, entre aspas, de um câncer, e essa folha acaba também numa outra enzima, né? O manganês atuando no aspecto de antioxidante. Então, fica muito evidente para nós, e no mesofilo de maneira geral, fica muito evidente a importância dos micronutrientes no metabolismo celular, né? Quando a gente pensa na fisiologia, na fotossíntese, repare que cloro, manganês, ferro, zinco, o próprio boro como estruturador da membrana plasmática,
eles estão atuando diretamente no processo fisiológico. Ou seja, se o agricultor quer aumentar a atividade fotossintética e, portanto, TCH e ATR, a falta de micro vai reduz o potencial fotossintético. A gente dá muito foco nos macronutrientes, mas aqui fica muito evidente a importância do micro, e depois nós vamos mostrar, né, que nível de resposta nós estamos tendo com a aplicação de micronutriente em cana-de-açúcar, que começou a acontecer, vamos dizer assim, no tempo, né, no espaço e no tempo, começou a acontecer há 2 segundos atrás, né? Há pouco tempo nós estamos falando de micronutriente em cana-de-açúcar. Antes dos anos 2010, praticamente não se falava nada de micro. Esse é um trabalho bem interessante que ele mostra, né, relacionado ao metabolismo antioxidante, ou seja, de estresse à seca, de estresse a baixa temperatura ou alta radiação ou alta temperatura, ele mostra nessa revisão o que cada nutriente, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, próprio selênio, né, está crescendo muito a questão da aplicação e o entendimento do selênio no metabolismo celular e na agricultura, né, do zinco, ó, um número considerável de artigos científicos mostrando que esses nutrientes atuam no metabolismo anti-estresse da planta. E esse estresse da planta não é só estresse biótico, é abiótico, né? Então, tanto para seca quanto para inseto e para doença. A dependência, reduzindo a dependência, inclusive, do agricultor em termos de aplicação de inseticida, fungicida e assim por diante, né? Existe uma teoria muito bem fundamentada desse equilíbrio, né, de avaliar o BRICS na folha relacionado à incidência de pragas. Saiu um trabalho agora recente da Universidade da Flórida mostrando isso. Se aumentar muito açúcares livres na folha, pode ser de laranja, de cana, ela vai ficar mais vulnerável à entrada de doença e de praga. Aqui um trabalho mostrando o ferro atuando no total de clorofila, aumentando, ou seja, aumentando a célula fotovoltaica da placa solar da planta, que chama-se folha, né? Aumentando a atividade da catalase, que é uma enzima antioxidante, que vai defender a planta ao estresse biótico ou abiótico, da peroxidase. Então, mostrando a nível de metabolismo, isso em cana-de-açúcar, mostrando que está ativando alguns metabólitos da planta, inclusive a célula fotovoltaica dela, e melhorando o crescimento, o desenvolvimento da planta. E atuando aonde? Na conitase. Por quê? Esse composto aqui, quem vai lembrar lá do colegial, no ciclo de Krebs, ele é fundamental para dar o desdobramento e gerar mais ATP, mais energia na planta. Esse é um outro trabalho interessante, já com, né, mostrando as comprovações que os micronutrientes, o efeito deles na cultura da cana. Aqui ele trabalhando com três fontes quatro fontes de cobre, mas o principal aqui, 3 fontes, ele mostra o seguinte: o potencial que tem no caso do cobre em determinada dose, né, determinada concentração, ele aumentando o total de clorofila, ele ativando a ascorbato peroxidase, que é uma outra enzima antioxidante, né, dependendo da dose, dependendo da fonte, e ele atuando também na atividade da catalase, que é uma outra enzima antioxidante. De maneira geral, aqui nesse trabalho, 20 ppm, enfim, é um trabalho em condições controladas, ele mostrando o potencial disso ativar o metabolismo secundário da planta. E aqui, um resumo, né? Na síntese de citocinina, auxina e giberelina, nós dependemos, né? A planta depende dos micronutrientes, ferro, manganês, zinco e boro, ferro, manganês, zinco, boro e níquel, atuando na auxina e giberelina. E no caso do boro, e aí os nossos solos, né, tá meio, principalmente o setor canavieiro, com níveis baixos, basicamente todas as áreas com deficiência, fica evidente que o boro ele atua na síntese de auxina e giberelina, né? Então isso vai reduzir o crescimento, além da participação dele estrutural da célula, ele tem ação diretamente na parte hormonal. O zinco, né, atuando na auxina, né, ele é o precursor do triptofano, o triptofano é o precursor da auxina, né? Então, nossos solos, num trabalho feito pelo professor Witt
eu não lembro mais um parceiro, que eles mostram que os nossos solos, de maneira geral, no estado de São Paulo, estão com deficiência elevada, considerável de boro e de zinco, né? E o zinco, a auxina, como ele é precursor do triptofano, e aí o triptofano é o precursor do hormônio que chama auxina, a auxina é que dá a dominância apical, não deixa dar broto lateral, ela atua na diferenciação de tecido, né? Então, ela que vai atuar na formação de novos entre nós, e atua também, apesar de a giberelina ser especialista em alongamento, a auxina vai atuar aonde? Vai atuar na síntese, na formação de novos entre nós. Aqui um trabalho mostrando, né, o boro aumentando a síntese de auxina, de giberelina e de citocinina, né? Então o boro atuando nessa síntese, né? Aumentando essa síntese, então ficando bem evidente isso. E aí, além do aspecto dele de sintetizar, aumentar a síntese hormonal, o que acontece? Ele também atua na síntese de açúcares. Repare que ele faz parte da construção da pectina, então uma lavoura bem nutrida de boro, ela vai ser mais tolerante, vai ter uma parede celular muito mais resistente. E aqui mostrando, né, um trabalho recente mostrando que a deficiência de boro, ela pode o quê? Ela pode reduzir o crescimento de raiz, porque faz parte da pectina. Então, a importância disso. Nesse trabalho, nós mostramos, né, aqui puxando principalmente para a parte de crescimento radicular, então a importância do boro também via solo, mostrando, né, além da limitação do crescimento da parte aérea em duas variedades, o que ele afeta em termos de crescimento radicular, reduzindo o crescimento radicular, né? A importância dele nesse aspecto. E quando a gente pega, analisando a parte de síntese de sacarose, de síntese de açúcar, olha que interessante. A síntese de sacarose na folha numa planta com deficiência de boro, ela é menor. Ó. Então, nós avaliamos o que está sendo, o que lá na fábrica, né, no painel solar, o que está sendo feito. E aqui fica muito evidente que a planta está sob deficiência de boro, ela está reduzindo a produção. Se ela reduz a produção lá na fábrica, no armazém dela, no silo graneleiro dela, ou seja, no como, também o acúmulo passa a ser menor, o teor passa a ser menor. Num outro trabalho, esse é um trabalho internacional, ele mostra também, né, o boro. Por que o boro atua diretamente na síntese de sacarose? Porque o boro ele atua diretamente em algumas enzimas ligadas diretamente ao metabolismo da sacarose, como na sacarose sintetase e na sacarose fosfato sintetase. Reparem que o boro ele aumenta um pouco, mas o ferro e o zinco têm uma ação muito maior, e principalmente na sacarose fosfato sintetase, que está ligado à síntese diretamente à síntese da sacarose, o boro ele tem um papel fundamental, e aqui no trabalho eles fizeram o ferro e o zinco também mostrando, atuando nesse metabolismo, na atividade dessa enzima. Eles observam, em termos de Brix ou de pó, eles percebem um aumento, tanto do boro quanto do ferro e do zinco juntos, e também aumentando o ATR em termos percentuais, né? Então, fica muito evidente na questão de qualidade tecnológica a ação dos micronutrientes. Num outro trabalho, com manganês, né, eles mostram também a aplicação, a atividade na sacarose, o aumento do ATR em termos percentuais e redução do quê? Do AR, do açúcar redutor, reduzindo. Então, uma planta bem nutrida de manganês, ela vai sintetizar mais sacarose, né? Vai aumentar o ATR. E por que isso está acontecendo? Olha que interessante. Ele aumenta a síntese de sacarose fosfato sintetase com manganês e aumenta a da sacarose sintetase, ou seja, aumentando a atividade das enzimas e reduzindo quem? Invertase ácida, ou seja, a quebra da sacarose. Essa redução e esse aumento refletiu em ganho de açúcar. Falar do metabolismo secundário, né? Detalhar um pouco, então, eles têm papel direto na defesa da planta,
né? Reduzindo a incidência de pragas e doenças. Eles atuam diretamente no metabolismo, né, na fixação biológica, e também eles funcionam como sinalizantes, os micronutrientes, né? Inclusive, funcionam fazendo a planta regimentar micro-organismos benéficos. De maneira geral, né, eu fiz um resumo aqui, né, de tudo que está relacionado ao metabolismo secundário da planta. Repare que cobre e molibdênio, eles são ativador da beta-cianina, e ela tem uma propriedade antioxidante e desintoxica a planta de estresse abiótico. Quando a gente pega o ferro, o manganês e o zinco, eles atuam diretamente na tichenona, e ela, né, ela tem ação diretamente na propriedade antioxidante e também nas bacteriana, antibacteriana. A antropina, que é ativada pelo manganês e pelo zinco e pelo molibdênio, ela atua também na defesa de insetos fitófagos e mastigadores. Esse composto aqui, que é o Bacizode, ele é ativado pela síntese de cobre, ferro e manganês, e ele tem também tem ação antioxidante, protege a célula contra radicais livres e ajuda a prevenir o quê? O ataque no DNA, a alteração do DNA. Em resumo, né, a gente pode observar, eu vou pegar uma coisa que chama atenção, né? O vinho tem resveratrol, né? E a síntese de resveratrol é feita, né, ativada por zinco e por cobalto, né? Tem muita gente que toma vinho, e vinho é muito bom, né? Inclusive para doenças cardíacas, né? Então ele protege contra a infecção por fungo e bactérias, atuando como ele também tem ação antioxidante. Ou seja, de maneira geral, a gente observa, quando a gente pensa no metabolismo secundário, os micronutrientes têm uma ação direta nessa questão de tolerância da planta à praga e doença. Aonde que eles estão atuando dentro do metabolismo do carbono? Na rota do ácido chiquímico, diretamente o cobalto e o manganês, né? Na rota da fenilalanina, porque vai aumentar a síntese de ácido cumárico, né? E o cobre atuando diretamente na síntese de ácido cafeico e nas quinonas. Isso daqui está diretamente relacionado ao mecanismo de defesa da planta a doenças e pragas. E o boro e os demais atuando diretamente na síntese da lignina, dando mais dureza ao tecido vegetal. Por fim, mostrar alguns ganhos. Esse é um trabalho brasileiro, feito pela equipe do professor Trivelin, lá do Sena, né? Um trabalho do Henrique Franco, tal, o professor Otto aqui envolvido, enfim. Eles mostrando a aplicação de zinco via solo, né? Aplicação 3 a 6 kg por hectare, eles mostrando o papel do zinco na qualidade, na matéria-prima, né? Reduzindo o açúcar redutor e com efeito diretamente, né? Um efeito no ATR, e aqui passando de 1 tonelada de ganho de açúcar por hectare. Esse é um trabalho internacional, ele está mostrando o efeito de zinco, de ferro. No caso do zinco, ele fez aplicação até de 50 kg por hectare de sulfato de zinco, e ele trabalhou com aplicação, né, aí numa concentração muito menor via folha, né, ele mostrando que via solo o resultado foi superior que na folha, e no caso do ferro, ele fez em 2 concentrações via folha, ele mostrando em relação ao controle, né, uma resposta em termos de produtividade, e no caso do boro, ele trabalhou com bórax, ele teve resultado apenas via solo, e essa fórmula trabalhando, né, essa fonte trabalhando via folha, ele não observou resultado nenhum. Mas, de maneira geral, observou nesse trabalho resposta direta, né, aos micronutrientes. Isso se refletiu diretamente na produção de açúcar por hectare. Esse é um trabalho feito pelo Instituto Agronômico de Campinas, liderado aí pela equipe do IAC, né? O Estevão, que coordenou, né? Que desenvolveu esse projeto, coordenado aí pela equipe do IAC, mostrando os ganhos, né? De aplicação via solo, né? Eu acho que esse trabalho vai ser mais detalhado em outras apresentações, mostrando ganho de maneira geral para todos os micronutrientes, mas mostrando ele ganha aqui de 1 tonelada, no caso do
do molibdênio, no caso do boro, no site 2, numa área 2, de apenas 1 tonelada, mas vocês observam que os ganhos eles são consideráveis de maneira geral. Tem 12 sites, e aqui nós estamos mostrando o resultado em 8 sites. E, por fim, mostrar um trabalho que nós acabamos de publicar esse ano, em parceria, inclusive, com o próprio Instituto Agronômico de Campinas, com a Universidade da Flórida, o Dr. McCray, mostrando, né, uma área aqui na usina da Barra, na Raizen, com e sem aplicação de torta de filtro, mas foi aplicado micronutriente nessas duas situações, né, nesses 2 tratamentos. E foi avaliado aqui nesse trabalho a primeira soqueira até a terceira soqueira. E isso a aplicação ela foi feita em cana-planta. E aí o que nós observamos? Nós observamos resultado positivo, né? Reparem que onde aplicou torta, sempre a produtividade ela é maior na primeira, segunda e terceira soqueira, assim como isso daqui num latossolo vermelho, isso daqui no meu solo quartzareno, numa areia quartzosa, mostrando que a importância da torta de filtro, ela tem potencial de fornecer micronutrientes, mas quando nós fizemos a aplicação dos micronutrientes, na área sem torta ou com torta, ocorreu resposta, né? E aí a gente observa, no caso de um solo argiloso, resposta principalmente a boro e zinco, e o completo, lógico. Aqui na segunda soqueira, nesse solo argiloso, já respondendo a todos os micros, menos a ferro, molibdênio, cobre, manganês, enfim, e principalmente boro e zinco. Na terceira soqueira, ainda com destaque principalmente para cobre e boro e zinco, e aí o tratamento completo. Mas quando a gente vai para um solo que tem baixo teor de matéria orgânica, baixa CTC, a resposta, pessoal, o efeito residual dessa aplicação deu para todos os micronutrientes, em função, com certeza, da característica desse solo. Mesmo na segunda soqueira na areia, resposta a molibdênio e cobre e até ferro, né? Respondendo a todos os micronutrientes até a terceira soqueira em relação à testemunha. E isso refletiu diretamente aonde? Na produção de açúcar por hectare, tanto TCH e aqui, nessa primeira soqueira, resposta em produção de açúcar por hectare, do molibdênio e do cobre, não teve resposta a ferro e manganês, na primeira soqueira, no solo argiloso, e a boro e zinco. A partir daqui, né, ainda resposta a cobre, né, e boro e zinco, e ainda no final, né, na terceira soqueira, todos os micronutrientes respondendo, né, dando um maior ganho de açúcar por hectare em relação à própria testemunha. E aqui, no caso de ferro, eu diria até o papel do ferro no metabolismo em tudo aquilo que nós apresentamos. Na areia quartzosa, vocês reparem que a resposta, a diferença significativa, é para todos os nutrientes, inclusive ferro, aumentando, refletindo em ganho, em aumento de produtividade. Por fim, para eu terminar minha apresentação, hoje a gente tem observado resposta positiva, né, de rendimento da cana-de-açúcar, né? Isso tem afetado, inclusive, a qualidade tecnológica. Eu vejo que, em função da ação do efeito dos micronutrientes na planta, as aplicações foliares, desde que haja absorção, que tenha tecnologia para absorção foliar, esses micronutrientes vão entrar diretamente aonde é feito, né, aonde é desenvolvido, onde é fabricado os metabólitos secundários, ou seja, na folha. A raiz não faz fotossíntese, o como da cana não faz fotossíntese. Aonde que está a fábrica de qualquer planta? É lá na placa solar dela, é lá no painel solar dela, é lá na folha. As aplicações foliares, ela tem uma ação quase que direto na fábrica. E por isso que nessas situações de aplicações foliares, vai ter uma palestra específica para isso, o efeito na qualidade tecnológica, pelo que eu tenho observado, é muito maior do que via solo. Mas a gente precisa aprofundar esses estudos, né? Então, por fim, né, ainda é necessário mais pesquisa aí para o adequado posicionamento desses nutrientes na cultura.
Eu queria agradecer vocês pela atenção e me coloco aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, professor Prussiol, por essa brilhante palestra com muito conteúdo científico respaldado em pesquisa e trabalhos recentes, né? Uma palestra desse nível, com certeza a gente gera algumas perguntas. Professor, uma pergunta que eu tenho aqui, eu queria que o professor comentasse, dentro da sua experiência, em relação à cana tem um ciclo longo, né? Vamos pegar ali 12 meses a campo. E no atual ano, nós vimos problema com geada, incêndio, né? Vamos pensar assim, a recomendação do professor seria agora, com o retorno das chuvas, primavera, verão, já fazer uma primeira aplicação desse pacote nutricional para a planta se preparar, ou fracionar um pouco agora na primavera, um pouco no verão. Eu acho que o professor puder dar uma elucidada nesse posicionamento, penso que nosso time de telespectadores, muitos possam estar pensando a respeito disso. Obrigado pela pergunta, Sérgio. É um prazer estar com você aqui, com todos. Sérgio, os micronutrientes, né, inclusive para a gente desintoxicar uma planta, porque você imagina o seguinte, essa planta, ela vem intoxicada, né, a partir do momento que ela vai entrando sob estresse, ela vai se intoxicando de espécies reativas de oxigênio. Quando volta a chover, né, nesse momento que está voltando as chuvas, o que acontece? Essa planta ela demora demais para ativar a síntese hormonal. Eu vou falar o que meu pai fala. Olha, o canavial, choveu aí, choveu. O canavial já mudou de cor, já mudou de aspecto. Passa um tempo, você fala, e aí, tá crescendo o canavial? E ele fala assim, ó, tá bonito, mas tá travado, né? O agricultor fala assim, tá travado, tá amarrado. Fito de herbicida provoca isso, mas também essas espécies ativas que foram formadas ao longo do período seco, oxigênio singleto, ânio superóxido, peróxido de hidrogênio, radical hidroxila, essas espécies vão atacando diretamente, principalmente o oxigênio singleto e o radical hidroxila, eles atacam diretamente o DNA-RNA, e a planta reduz a síntese hormonal, né? Então, a aplicação de micro, além de desintoxicar essa planta, eu posso usar inclusive micro para até tirar a planta de estresse de fito de herbicida, né? Tem alguns trabalhos que mostrando isso. A aplicação deles nesse momento, eu vou aumentar a síntese enzimática. O que eu quero produzir agora nesse momento da planta? Enzima para captar CO2 e enzima para desintoxicar essa planta e inclusive ativar a parte hormonal. Eu posso usar inclusive aminoácido, alguns bioestimulantes, mas eu posso fazer essa nutrição que ela tem um efeito, vamos dizer assim, mais duradouro, porque eu estou botando um precursor, um ativador desse processo. E fazer uma segunda aplicação, porque o que eu quero que essa planta produza nesse momento enzimas e hormônio, eu posso fazer lá no verão uma segunda aplicação. Eu queria chamar a atenção de um negócio. A gente sempre avaliou a aplicação do micro diretamente, e a gente vem aprendendo, cada dia a gente aprende mais, a gente sempre fez aplicação de micro pensando sempre em produtividade. Mas os micros eles têm ação diretamente na entrada de doença e de praga, né? Então, principalmente nós que trabalhamos mais com nutrição, a gente acha, né, tem fundamento hoje científico para mostrar que os micros, principalmente no metabolismo secundário, você deixa a planta menos vulnerável a uma bactéria, a um fungo, a um vírus. Você tem como ativar esse mecanismo. Só que normalmente a gente avalia a produtividade, porque o agricultor faz o manejo fitossanitário dele, o convencional, então ele não percebe o efeito dos micros também nesse aspecto do estresse biótico, né? Perfeito, professor. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois as demais, acredito que a coordenação deva estar passando ao professor, muito em função para nós controlarmos o nosso tempo e não estender muito o período do workshop. O André Luiz, do Grupo Cocal, pergunta que ele queria saber a opinião do professor. É melhor se optar por um tratamento via solo com doses maiores de zinco, boro e molibdênio, ou, nessa mesma modalidade, trabalhar um produto que tenha maior quantidade de micronutrientes, ou seja,
com um pacote completo como um todo, né? Acho que essa seria a pergunta do André Cruz, da Cocal. Professor Crucial, travou? Algum probleminha? A conexão dele, Sérgio. Olha, enquanto a gente restabelece, André, eu acho que o professor, ele até mencionou, né, dentro da palestra, a importância de um complexo, né, todos os micronutrientes juntos, né, então, via solo, pela baixa mobilidade dele na planta, né, então eu acho que seria interessante pela palestra do professor Crucial, ele está retornando aí, professor, retornou, deu para entender a pergunta? Quer que eu refaça? Não, cortou, não sei, cortou. Vou repetir novamente. O André Cruz, da Cocal, ele está perguntando, numa aplicação, num tratamento via solo, optar por um produto com maior quantidade de zinco, boro e molibdênio ou um produto que tenha maior quantidade de micronutrientes? Ou seja, um produto mais focado nesses três, com dose maior deles, ou que talvez a dose seja menor desses três, mas tenha um complexo com todos os micros. Você me ouve bem? Ouço, estou ouvindo. Você está me ouvindo? Tá. Eu acredito que um complexo... Vai depender muito do tipo de solo, mas os solos mais leves, com menor teor de matéria orgânica, eu acredito mais num complexo do que apenas... Acredito que tenha tido algum problema novamente. Ele está com um problema no acesso à internet lá. Eu vou tentar desligar a câmera dele para manter apenas o áudio. Sim. Professor Crucial, nos escuta? Bom, eu acredito, André, pelo começo da fala do professor, que ele vai na linha que eu estava comentando, né? Um produto com complexo, né? Vide a importância dos micronutrientes numa ação fisiológica e nutricional da planta, seja melhor do que você priorizar uma menor gama de opções com uma maior concentração dos elementos. Então, eu acho que essa seria a ideia do professor. Professor, restabelecido? Não, a conexão dele caiu, Sérgio. Ele caiu, ele está offline. Olha, eu acho, para nós não perdermos o time do evento, né, tem outras perguntas ao professor Crucial, algumas perguntas importantes. Como sugestão, eu acho que a coordenação, o Estevão aí, possa estar encaminhando ao professor e depois nós fazermos as respostas e enviar as questões às pessoas que solicitaram, né? A pergunta do Márcio, pergunta do Christian. Então, assim, a gente está num evento online, né? Até faço essa ressalva, um evento online, ao vivo, tem esses problemas de conexão da internet. Deixo aqui também uma dica que a coordenação me passou. Caso alguém esteja com algum problema e oscilando a internet, por gentileza, cheque o sinal, se o seu sinal está bom. Pode fazer um reiniciar do computador ou sair e voltar na plataforma. São algumas alternativas que possa vir estabelecer o sinal de uma melhor maneira possível, né? Infelizmente, um evento online, ao vivo, ele está sujeito a essas intempéries. Professor, está de volta? Não sei o que está acontecendo, eu estou com um sinal cheio aqui, não sei, está alterando. Mas eu entendi o que o André falou, e eu acredito mais num complexo maior, né, dos nutrientes do que 2, 3 nutrientes, porque tem outros aspectos positivos, Sérgio, que é a parte de metabolismo secundário. Eu vou dar um exemplo. Se a planta entrar em estresse, ela vai fazer açúcares de cadeia curta, muito açúcar livre, e açúcar livre é um atrativo para inseto sugador, né? Então, eu acho assim, o complexo de nutrientes, de micro, eu entendo que é melhor para a planta, né, até para o manejo, do que apenas focar em 2, 3 micros apenas. Perfeito, professor. Eu acho que estebeleceu aqui. Queria uma última pergunta aí para aproveitar todo esse conhecimento do professor. É uma honra, né? É uma pergunta até meio assim, para mim é uma pergunta desafiadora. Vem do Márcio Souza da Silva, né? O Márcio pergunta, professor, o uso de polióis
pode ajudar na eficiência de absorção e remobilização do boro na cana? Se sim, existem produtos para tal finalidade? Nossa Senhora! Olha, existe, é bem controverso isso, mas o professor Ciro Ozolen fez uns trabalhos no passado com polióis em algodão, se eu não me engano, e ele não teve bons resultados. Existe uma teoria que os polióis sintetizados, existe uma teoria que a planta reconhece se os polióis eles são naturais, extraídos de algo, né? Parece que a absorção tem um trabalho que ele mostra isso daí, eu preciso resgatar esse trabalho. Ou Sérgio, tem duas coisas de micro que a gente precisa. Eu quero que esse boro, o que seria a remobilização? Eu quero que esse boro vai para onde? Ou eu quero que ele... o que eu entendo de folha, e aí isso é bem polêmico, mas eu também levo um questionamento para todo mundo, até para os pesquisadores, por que eu quero que o boro saia andando lá dentro da planta? Esse boro que eu estou fazendo via folha, a não ser que eu vou fazer uma nutrição de boro via folha, e aí eu vou ter que aplicar ao longo do ciclo 4, 5, 6 vezes. Esse é um ponto. Agora, eu quero que esse boro, só quero que ele caia naquela folha, entra dentro daquela célula e fica quieto ali, porque eu quero que ele aumenta a eficiência daquela placa solar. Eu não quero resolver o problema nutricional totalmente de boro e ele sair para tudo onde tem falta dele. O foco não é esse. Esse foco, se é estrutural esse boro, eu estou no aspecto mais fisiológico, na parte fisiológica, do que estrutural. O estrutural parte do boro para construir 140 toneladas, 150 toneladas, 120 toneladas, 200 toneladas, ele vai ter que vir em via solo. Não dá para eu suprir totalmente ele, senão toda hora eu estou aplicando o boro. Esse é um ponto. O outro ponto é de ativar a parte enzimática, a parte hormonal, o metabolismo de açúcar, e esse boro não é estrutural, melhorar o aspecto fisiológico da planta, de fotossíntese, de síntese de açúcares e tal. Esse boro eu quero cair lá na folha e fique lá. Eu não quero que ele vá para o como. O como não faz fotossíntese. A fábrica da planta está na folha. Então, a gente precisa de pensar um pouco esses manejos. Por isso que a integração de manejo solo e planta, eu vejo que é a melhor alternativa quando a gente fala em micronutrientes, alguns micronutrientes. E no caso do boro, ele tem um efeito direto, eu acho que o Estevão tem observado isso. Aqui lá no passado a gente já viu isso, acho que finalmente a gente vai publicar esses trabalhos, enfim, mostrando que o boro aplicado na folha tem ação direta na qualidade da matéria-prima, porque ele aumenta a síntese de sacarose. Num nível de 4 até 8 quilos de açúcar por hectare, uma planta com deficiência de boro, por tonelada, né? 4 a 8 quilos por tonelada. Então, a gente precisa de ver, né? Agora, se ele quer resolver tudo, a nutrição via folha, aí provavelmente essas tecnologias, principalmente os polióis, aí, né, é um trabalho que mostra que manitol e sorbitol têm efeito, principalmente o manitol, na absorção e no transporte, né, em cana de açúcar, inclusive em cana de açúcar, eu vejo que é uma alternativa, né? Mas o duro é que as tecnologias mudam muito, a empresa, enfim, é muito variável quando a gente fala de alguns complexos para botar numa solução nutritiva, numa solução foliar e facilitar essa absorção. Perfeito, professor. A gente tem algumas outras colocações, outras perguntas, mas eu vou deixar para a coordenação encaminhar ao professor, senão fica muito longo, né? Nós temos mais uma série de atividades ainda na agenda. Em nome da coordenação, gostaria de agradecer por mais essa brilhante palestra do professor, né? E por ter aceitado o convite da coordenação e integrar o grupo de palestrantes do workshop Micronutrientes em Cana-de-Açúcar. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns a todos os organizadores, parabéns para você, é um prazer revê-lo e estar aqui participando desse painel contigo. Sucesso aí e um abraço em todos os ouvintes aí, todos os participantes. Obrigado.